Olá a todos, meu nome é Benton, e hoje vamos contar uma história muito interessante. Garoto bobo aprende a ter medo. Você já pensou que o medo é uma habilidade que precisa ser aprendida? Sim, o menino bobo desta história é uma pessoa que não entende nada do medo. Outros ficaram com tanto medo que suas pernas ficaram fracas, mas ele estava calmo e calmo. Você está curioso para saber como ele percorreu o mundo sendo estúpido, e até se tornou rei no final. Vamos ouvir esta fantástica e divertida história de aventura. Era uma vez um pai que deu à luz dois filhos. O filho mais velho é inteligente e consegue lidar com tudo com facilidade, o filho mais novo é chato, não entende nada, e não aprendeu nada. Quando as pessoas o viam, todos diziam em uníssono quanto o pai dele tem que se preocupar com ele. Quando há algo a ser feito, o filho mais velho sempre intervém para fazê-lo, porém, se já for tarde, ou no meio da noite, e o pai quiser que ele pegue alguma coisa, e ele tiver que passar por uma loja, cemitério, ou outros lugares perturbadores. Quando se trata de lugares assustadores, o filho mais velho responderá: pai, eu não vou, estou com muito medo. À noite, a família sentava-se ao redor do fogo e contava histórias. Quando a história ficava assustadora, alguém entre as pessoas que ouviam a história dizia: que assustador! Deve ter sido isso que o filho mais velho disse. Nessas ocasiões, o filho mais novo sentava-se sempre sozinho, no canto da sala e ouvia-as, mas nunca entendia o que queriam dizer, por isso dizia muitas vezes em voz alta: todos vocês dizem, estou com medo, estou com medo. Mas nunca tenho medo. Acho que deve ser uma habilidade que não entendo. Um dia seu pai lhe disse: fique aí no canto e me escute. Você já é um jovem forte, e é hora de aprender a se sustentar. Veja como seu irmão é diligente e estudioso, se você olhe para si mesmo novamente, todas as suas boas palavras cairão em ouvidos surdos. Você está certo, pai, respondeu o filho mais novo, estou muito disposto a aprender alguma coisa. Se for possível, gostaria de aprender a ter medo. Não tenho medo nenhum. Quando o irmão ouviu isso, ele caiu na gargalhada e pensou: oh meu Deus, meu irmão é um tolo, ele tem que aprender a ter medo. Não há esperança para ele na vida. 3 anos parece mais velho. 7 anos parece mais velho. O pai suspirou e respondeu ao filho mais novo: eu prometo, você aprenderá a ter medo, mais cedo ou mais tarde, porém você não pode se sustentar tendo medo. Poucos dias depois, o diácono da igreja veio à casa deles como convidado. Então o pai lhe contou o que estava pensando, reclamando que seu filho mais novo era tão estúpido que não sabia de nada e não tinha aprendido nada. Ele disse ao diácono: pense nisso. Perguntei-lhe o que ele planejava fazer para se sustentar no futuro e ele disse que precisava aprender a ter medo. Ao ouvir isso, o diácono respondeu: se ele só pensa nisso, logo aprenderá. Deixe-o me seguir e eu cuidarei dele para você. Meu pai concordou de todo o coração pensando: não importa o que aconteça, esse garoto deveria fazer algum progresso desta vez. Então o diácono levou o filho mais novo para casa e pediu-lhe que tocasse o sino da igreja. Poucos dias depois, uma noite tarde da noite, o diácono acordou o filho mais novo e pediu-lhe que se levantasse e fosse até a torcineira da igreja tocar o sino. Desta vez quero te ensinar o que é o medo. O diácono pensou consigo mesmo, e então subiu silenciosamente primeiro à torre do sino. O filho mais novo foi até a torre do sino, e se virou para pegar a corda para tocar o sino. Ele encontrou uma figura branca parada na escada, de frente para a janela. Quem é esse? Ele perguntou em voz alta, mas a sombra não respondeu, e ficou ali imóvel. Responda, gritou o jovem a plenos pulmões, ou saia daqui. O que você está fazendo no meio da noite? Mas o diácono ainda ficou ali imóvel tentando enganar o jovem, fazendo pensar que ele era um fantasma. O jovem gritou novamente: o que você quer fazer aqui? Diga a verdade. Se não me contar, vou jogá-lo lá embaixo. O diácono pensou: ele não faria isso.
Então ficou em silêncio e ficou ali imóvel, como uma escultura de barro. Então o jovem gritou com ele pela terceira vez, mas ainda não surtiu efeito. Então o jovem correu e empurrou o fantasma escada abaixo. O fantasma rolou pelas escadas por mais de 10 passos antes de ficar imóvel no canto. Então o jovem foi tocar a campainha. Depois de tocar a campainha, voltou para o quarto e adormeceu sem dizer uma palavra. A esposa do diácono esperou, mas não viu o marido voltar. Ela ficou muito preocupada, então acordou o jovem e perguntou-lhe: "Você sabe onde está meu marido? Ele subiu a torre do sino antes de você." "Não sei", respondeu o jovem, mas havia um homem parado na escada de frente para a janela. Gritei com ele, mas ele não respondeu nem se afastou. Achei que ele fosse um cara mau, então o empurrei escada abaixo. "Vá e dê uma olhada, e você saberá se ele é seu marido." "Se sim, sinto muito." A esposa do diácono saiu correndo e encontrou o marido caído num canto, gemendo e suspirando porque uma das pernas estava quebrada. A esposa do diácono carregou-o para casa, correu até o pai do jovem e gritou-lhe: "Aquele seu garoto se meteu em uma grande encrenca. Ele empurrou meu marido escada abaixo da torre do sino, e quebrou a perna. Tire esse perdedor de nossa casa." Ao ouvir isso, o pai entrou em pânico e correu furioso para a casa do diácono, gritando para o filho: "Você deve estar possuído para fazer uma coisa tão bastarda." Pai defendeu o jovem: "A culpa não é minha. Ouça-me, ele estava parado ali no meio da noite, como se estivesse aqui para fazer algo ruim. Como posso saber quem é? Eu disse a ele em voz alta 3 vezes para responder ou ir embora." "Ai", disse o pai, "você só vai me trazer problemas. Afaste-se de mim, e não me deixe vê-lo novamente." "Ok, pai." O jovem respondeu: "Mas temos que esperar até o amanhecer. Assim que o dia amanhecer, aprenderei a ter medo, pelo menos tenho que aprender a me sustentar." "Você pode aprender o que quiser", disse meu pai, "de qualquer forma é a mesma coisa para mim. Vou lhe dar 50 moedas de prata e sair com elas pelo mundo. Lembre-se e não conte a ninguém de onde você veio ou quem é seu pai. Estou completamente envergonhado de ter um filho como você." "Bem, pai, farei o que você diz", o jovem respondeu. "Se você não pedir mais nada, será fácil de fazer." Ao amanhecer, o jovem colocou as 50 moedas de prata no bolso, saiu de casa e pegou a estrada. Enquanto caminhava, ele falava consigo mesmo: "Se ao menos eu pudesse ter medo. Se ao menos eu pudesse ter medo." Não muito tempo depois, uma pessoa o alcançou por trás e ouviu o jovem falando sozinho. Eles caminharam juntos por um tempo, e chegaram a um lugar onde a forca era visível. O homem disse ao jovem: "Olha, tem uma árvore ali, e há 7 ladrões pendurados na árvore. Se você se sentar debaixo de uma árvore e esperar até escurecer, certamente aprenderá a ter medo." "Se eu tivesse que fazer isso, seria muito fácil", o jovem respondeu. "Se eu realmente aprender a ter medo tão rapidamente, minhas 50 moedas de prata serão suas. Volte amanhã de manhã." Depois de terminar de falar, o jovem caminhou em direção à forca, depois sentou-se sob a forca e esperou o anoitecer. Ele sentiu frio enquanto estava sentado ali, então acendeu uma fogueira. Mas o vento aumentou no meio da noite e o frio era insuportável. Embora ele estivesse se aquecendo perto do fogo, ele ainda sentia muito frio. O vento frio fez com que os cadáveres pendurados balançassem e colidissem uns com os outros. Ele pensou consigo mesmo: "Sinto muito frio sentado perto do fogo. Deve estar muito frio para aqueles pobres rapazes pendurados ali." O jovem foi muito bondoso, construiu uma escada, subiu, desamarrou as cordas dos ladrões enforcados e baixou-os um por um. Então ele acendeu o fogo e soprou repetidamente para fazer o fogo arder intensamente. Então ele os pegou e sentou-se ao redor do fogo para aquecê-los.
Mas esses caras ficaram ali imóveis, mesmo quando o fogo colocou fogo em suas roupas. Eles ainda não se mezeram. Então o jovem disse-lhes: o que vocês estão fazendo? Tenham cuidado. Caso contrário, vou enforcá-los novamente. Mas os ladrões enforcados não puderam ouvir suas palavras, permaneceram em silêncio e deixaram que seus trapos fossem queimados no fogo. O jovem estava com muita raiva agora e disse: você não tem nenhum cuidado, não posso ajudá-lo, não quero morrer queimado com você. Depois de dizer isso ele os desligou um por um, então ele sentou-se perto do fogo e logo adormeceu. Na manhã seguinte, bem cedo, o homem foi até o jovem, e queria pegar suas 50 moedas de prata. Ele disse ao jovem: acho que você sabe, o que é medo agora? Não sei, respondeu o jovem, como posso saber? Aqueles coitados que estavam ali pendurados não disseram nada. Eram todos tolos, vestindo apenas trapos, e foram queimados no fogo. Não se importe ainda. Depois de ouvir isso, o homem entendeu em seu coração que nunca poderia ganhar as 50 moedas de prata do jovem, então saiu e disse ao sair: nunca vi um homem tão jovem em minha vida. Uma pessoa? O jovem pegou a estrada novamente e no caminho começou a murmurar novamente para si mesmo: se ao menos eu pudesse ter medo, se ao menos eu pudesse ter medo. Um cocheiro que o alcançou por trás ouviu o que o jovem disse e perguntou: quem é você? Não sei, respondeu o jovem. O cocheiro então perguntou: de onde você é? Eu não faço ideia. Quem é seu pai? Eu não posso te dizer isso. Sobre o que você está resmungando? Bem, respondeu o jovem, quero aprender a ter medo, mas ninguém pode me ensinar. Não fale bobagem, disse o cocheiro, venha comigo. Primeiro vou encontrar um lugar para você morar. O jovem seguiu o cocheiro pela estrada. À noite chegaram a uma pequena pousada, e decidiram passar a noite aqui. Ao entrarem na casa, o jovem começou a falar novamente em voz alta: se ao menos eu pudesse ter medo, se ao menos eu pudesse ter medo. O lojista ouviu isso, riu alto e disse: se você está pensando sobre isso, há uma boa oportunidade aqui. Pare de falar, disse a esposa do lojista, quantos aventureiros morreram lá. Seria uma pena se os lindos olhos daquele jovem nunca mais vissem a luz do dia. Ao ouvir o que a esposa do lojista disse, o jovem disse: devo aprender que, por mais difícil que seja, não me importo. É por isso que saí de casa para ganhar a vida. O homem persistiu em importunar o lojista, e o lojista teve que lhe dizer: não muito longe da pousada existe um palácio mágico. Se você quiser saber o que significa ter medo, basta ficar lá 3 noites. O rei fez uma promessa de que a princesa ficaria noiva de qualquer um que estivesse disposto a testar suas habilidades no palácio mágico. Essa princesa é a garota mais linda do mundo. No palácio do demônio, há uma grande quantidade de tesouros de ouro e prata escondidos, guardados por um grupo de demônios. Se alguém conseguir esses tesouros de ouro e prata, até um homem pobre se tornará rico. Muitas pessoas correram o risco de entrar no palácio demoníaco, mas nunca mais voltaram. Na manhã seguinte, o jovem foi ver o rei. Ele disse ao rei: se eu conseguir sua permissão, ficarei feliz em ir ao palácio mágico e ficar em vigília por 3 dias. O rei olhou para o jovem de cima a baixo, e achou que ele era muito bom, então respondeu: você pode ir. Você também pode pedir 3 coisas para levar ao palácio mágico, mas devem ser coisas inanimadas. Bem, respondeu o jovem, quero um fogo, um banco de carpinteiro e um torno com uma faca. O rei ordenou que as coisas que o jovem queria fossem levadas ao palácio mágico durante o dia. Ao anoitecer, o jovem entrou no palácio da magia, acendeu uma lareira acesa em uma sala, colocou a bancada de carpinteiro e as ferramentas de torno ao lado do fogo e sentou-se contra o torno. Se ao menos eu pudesse ter medo, talvez eu não aprenda a ter medo aqui, disse ele.
Quando já era quase meia-noite, o jovem planejou colocar mais lenha no fogo para torná-lo mais brilhante. Enquanto soprava o fogo com força, de repente ouviu um grito vindo de um canto da sala. Miau, miau, estamos com tanto frio. Seus idiotas, disse o jovem, do que vocês estão miando? Se estiver muito frio, sentem-se aqui e se aqueçam perto do fogo. Assim que ele terminou de falar, 2 grandes gatos pretos pularam e sentaram-se ao lado dele, um de cada lado, e olharam para ele ferozmente com os olhos arregalados. Depois de um tempo, os 2 gatos pretos se aqueceram e disseram ao jovem: Cara, que tal jogarmos cartas juntos? Tudo bem, respondeu o jovem, mas primeiro você precisa me deixar ver suas patas. Os 2 gatos pretos realmente esticaram as garras. Nossa, suas unhas são tão compridas, o jovem disse em voz alta. Espere um minuto, deixe-me cortá-las para você. Enquanto falava, o jovem agarrou-lhes o pescoço, colocou-os na bancada do carpinteiro e apertou-lhes as patas com firmeza. Então ele disse: Vi suas patas e não gosto de jogar cartas com você. Depois de dizer isso, ele espancou os 2 gatos pretos até a morte e os jogou na piscina do lado de fora. Porém, assim que ele terminou de limpar os 2 gatos pretos e estava prestes a voltar para se sentar perto do fogo, grupos de gatos e cachorros pretos surgiram de todos os cantos e cavernas da sala, arrastando correntes em brasa, e há cada vez mais tantos que não há lugar para o jovem se esconder. Esses cães e gatos pretos gritaram com uma voz muito assustadora, e então pisaram no fogo e arrastaram a lenha queimada por toda parte na tentativa de apagar o fogo. No início, o jovem suportou as pegadinhas em silêncio, mas quando fizeram muito barulho, ele agarrou a faca giratória e gritou bem alto: Saiam daqui, seus bandidos! Aí ele disse: Comecem a cortar para a esquerda e para a direita. Alguns cães e gatos escaparam, mas aqueles que não escaparam foram mortos por ele e jogados na piscina externa. Quando voltou para casa, soprou as brasas repetidas vezes para fazer o fogo brilhar novamente e depois sentou-se perto do fogo para se aquecer. Enquanto ele se sentava assim, seus olhos gradualmente se tornaram incapazes de abrir. Ele queria dormir. Ele olhou em volta e viu uma cama grande no canto. É exatamente disso que preciso, disse ele, e deitou-se. Inesperadamente, quando ele estava prestes a fechar os olhos, a grande cama começou a se mover, rolando no palácio mágico. Continue rolando, está bom, gritou o jovem, você pode rolar o mais rápido que quiser. Assim que ele terminou de falar, a grande cama estava caindo para cima e para baixo como se estivesse sendo puxada por 6 cavalos. Rolando para frente como se estivesse voando, cruzando soleiras e subindo escadas. De repente houve um grande estrondo e a grande cama virou de cabeça para baixo, pressionando o jovem como uma grande montanha. Mas o jovem levantou repentinamente o colchão e os travesseiros e saiu, dizendo: Quem quiser andar agora, faça. Depois de dizer isso, deitou-se perto do fogo e dormiu até o amanhecer. Na manhã seguinte, o rei chegou e viu o jovem caído no chão. Ele pensou que tinha sido morto por um fantasma, mas na verdade estava morto. Que pena! Que jovem bonito! Quando o jovem ouviu isso, deu um pulo e disse: Ainda não. O rei ficou surpreso e encantado ao ver isso e perguntou-lhe como era. Muito bem, respondeu o jovem, uma noite se passou e as outras 2 noites passarão. Quando o jovem voltou ao hotel, o proprietário ficou pasmo. Ele disse ao jovem: Achei que nunca mais veria você. Você aprendeu a ter medo? Ainda não, respondeu o jovem, é tudo em vão. Se ao menos alguém pudesse me ensinar como ter medo. Na noite seguinte, o jovem entrou novamente no antigo palácio mágico. Depois de se sentar perto do fogo, ele começou a murmurar novamente: Se ao menos eu pudesse ter medo.
Era quase meia-noite e o jovem ouviu um barulho, cada vez mais alto de longe para perto, e então tudo ficou quieto por um tempo, e então um grupo de pessoas desceu pela chaminé, e parou na frente do jovem. Olá! O jovem disse, ainda precisa ser metade. Como é? Depois de dizer isso, o barulho começou novamente. Após uma comoção, a outra metade do corpo cambaleou. Espere um minuto, disse o jovem, vou aumentar um pouco mais o fogo. Quando o jovem acendeu o fogo e virou a cabeça, as duas metades do corpo se uniram e se transformaram em um cara horrível e assustador, sentado ereto no assento do jovem. Eu não quis dizer isso, gritou o jovem bem alto, esse assento é meu. O cara queria afastar o jovem, mas como o jovem poderia concordar, ele empurrou o cara com força e sentou-se novamente. Mais tarde, mais e mais caras caíram da chaminé no chão. Eles levaram 9 ossos grandes, e 2 esqueletos com eles, colocaram os ossos no chão e jogaram boliche. Quando o jovem viu, sentiu coceira e quis jogar esse tipo de jogo. Então perguntou. Ei, conte comigo, ok? Tudo bem, responderam eles, venha brincar se tiver dinheiro. Tenho muito dinheiro, respondeu o jovem, mas suas bolas não são muito redondas. Depois de dizer isso, ele agarrou o esqueleto, colocou-o no torno e contornou o esqueleto. É redondo, gritou o menino, desta vez vai rolar mais suavemente. Vamos nos divertir muito. O jovem brincou com eles, perdeu algum dinheiro. Estranhamente, quando o relógio tocou meia-noite, tudo à minha frente desapareceu sem deixar vestígios. Então o jovem deitou-se silenciosamente e continuou a dormir. Na terceira noite o jovem sentou-se novamente na bancada, murmurando irritado. Se ao menos eu pudesse ter medo. Assim que ele terminou de falar, um homem alto entrou de repente. Ele era mais alto do que qualquer pessoa que o jovem já tinha visto, e parecia particularmente assustador. Ele era idoso, e tinha uma longa barba branca. Ei, menino travesso! Ele gritou, você logo aprenderá a ter medo. Você está prestes a morrer. Não será tão fácil, respondeu o jovem, se você quer que eu morra, você tem que me dar permissão primeiro. Eu vou te matar agora mesmo, o demônio rugiu. Com o que você está ocupado, com o que você está ocupado, disse o jovem, não se gabe. Acho que sou tão enérgico quanto você, talvez até mais enérgico do que você. Então vamos competir, o velho gritou. Se você for mais forte do que eu, vou deixar você ir. Venha aqui, vamos competir. Ele conduziu a jovem pela passagem escura e chegou à fornalha de um ferreiro. O velho ergueu um machado e bateu com uma bigorna no chão. Farei melhor que isso, disse o jovem enquanto caminhava em direção à outra bigorna. O velho ficou de lado e observou, com a barba branca pendurada no peito. O jovem agarrou o machado, partiu a bigorna ao meio com um golpe e prendeu firmemente a barba do velho. Eu peguei você agora, gritou o jovem, é a sua morte que é iminente. Ao dizer isso, o jovem pegou uma barra de ferro, e começou a bater no velho aleatoriamente, fazendo-o chorar e uivar. Ele implorou ao jovem que parasse, e disse ao jovem que se ele parasse, ganharia muito. Fortuna. Então o jovem pusou o machado, e soltou a longa barba do velho. O velho conduziu o jovem de volta ao palácio do diabo, e mostrou-lhe 3 grandes caixas cheias de ouro. Uma caixa para os pobres, disse ele, uma caixa para o rei e a outra caixa é sua. Enquanto ele falava, o relógio bateu meia-noite e o velho monstro desapareceu sem deixar rastros, deixando apenas o jovem sozinho na noite escura. Posso sair deste lugar sozinho, o jovem disse, e depois de dizer isso começou a tatear e finalmente encontrou o caminho de volta para o quarto. Depois de voltar para o quarto, ele adormeceu perto do fogo. Na manhã seguinte, o rei voltou e perguntou ao jovem, acho que desta vez, você finalmente aprendeu a ter medo? Não, realmente não,
Respondeu o jovem, qual é o motivo do medo? Um velho de barba branca veio, e me mostrou muito ouro, mas não me disse qual o motivo do medo era. Bem, disse o rei ao jovem, já que você retirou o encantamento do palácio, você se casará com minha filha. Isso é ótimo, o jovem respondeu, mas ainda não entendo o motivo do medo. Depois que o ouro foi retirado, o casamento aconteceu. O jovem amava muito sua esposa, e sentia que sua vida era extremamente feliz, mas ainda insistia. Se ao menos eu pudesse ter medo. A empregada disse a ela. Vou pensar em uma maneira de fazê-lo aprender a ter medo. Depois de dizer isso, ela foi até o riacho que corria pelo jardim, mandou colocar um balde cheio de gobias em casa, e disse à patroa que esperasse até o marido dormir à noite, levantasse a colcha e depois colocasse o balde, o peixe e a água dentro dele caíram sobre ele, fazendo com que os gobias pulassem em cima dele. Com certeza, o jovem acordou de repente e gritou, estou com medo, o que diabos me assusta? Minha querida, agora eu sei o que é o medo. Ok, a história termina aqui. Veja, aquele garoto bobo deixou de conhecer o medo, e passou a encontrar a felicidade na vida à sua maneira. Ele é realmente fofo e admirável. Talvez esta história nos diga que, às vezes, olhar o mundo de uma perspectiva boba pode na verdade criar o nosso próprio caminho. Espero que depois de ouvir isso, você possa cumprimentar todos os dias da sua vida com esse clima descontraído. Se gostar, não esqueça de dar um like, ou deixar uma mensagem me contando qual parte você mais gostou. Estas são as 1001 Noites de Bentham. Até a próxima!